percebemos pessoas falando das suas angústias, dos seus conflitos, das suas necessidades prioritárias. E muitas das vezes a criatura chega no extremo da aflição. Ontem mesmo, uma pessoa nos procurou pensando em suicídio. E a alegação dela é que ela fora preterida por uma amiga. E de tal forma que o fato da amiga tê-la deixado já justificava para ela uma insatisfação tão grande diante da vida que ela pensava em se matar. E nós tivemos a preocupação de conversar com ela longamente para lhe dizer que talvez ela tivesse que buscar mais subsídios para entender melhor a problemática da vida e a partir daí arregimentar forças para superar mais aquele momento. E ela ficou atenta para muitos informes que eu coloquei em pouco tempo, já que não nos era possível dilatar muito o assunto, com a proposta de voltar para darmos continuidade na nossa conversa. Mas o que a gente sente é que quando a pessoa chega nesse extremo, lhe falta verdadeiramente a fé. Porque a fé é a grande alavanca que nos impulsiona para a frente e para o alto. Nós hoje vamos fazer uma menção a uma colocação de Jesus, retratando a importância do sofrimento. Porque se nós perguntarmos para qualquer pessoa, você quer sofrer? Senão, eu não quero. Mas o sofrimento ainda continua sendo uma grande escola para todos nós. E ele no Sermão da Montanha colocou com muita propriedade: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E nós encontramos uma história muito interessante no livro Ação e Reação, na página 164, que tem como tópico dívida agravada. André Luiz trouxe para nós um repositório de sabedoria. Escreveu para nós inúmeras obras retratando a transcendência, o mundo espiritual. E ele estava fazendo uma visita a uma casa de assistência dada aos espíritos das trevas do umbral. E lá, chegando, foi recepcionado por dois amigos, Druso e Silas, dois instrutores espirituais. E eles foram mostrar aquela casa de assistência que estava localizada dentro do umbral. E André Luiz ficou deslumbrado com aquela casa que tinha tantos recursos para atender aquelas criaturas necessitadas. Mas uma coisa lhe chamou a atenção, que os espíritos necessitados iam até próximo daquela casa, e a casa estava com as portas abertas. E aqueles espíritos não entravam naquela casa. Foi quando ele perguntou ao Silas: por quê? Por que vocês não recebem essas criaturas e colocam-nas dentro da casa e já começa um trabalho de assistência? Aí o instrutor amigo disse para ele: André, seria um desastre. Porque essas pessoas, muitas clamam verdadeiramente mediante um arrependimento e com disposição de ânimo para profundas reformas íntimas. Mas outras retratam uma revolta, blasfemam contra o Criador, não mediriam consequências para agredirem a quem quer que seja aqui dentro da nossa casa. Então, dentro da nossa casa existe uma luminosidade, os fótons, com campo eletromagnético que incompatibiliza com esses espíritos revoltados que trazem a maledicência dentro de si. Ao passo que aquelas pessoas que estão arrependidas dos seus erros,
que querem verdadeiramente melhorar, elas adentram a nossa casa, acham um equilíbrio nessa hegemonia psíquica e vibratória e passam a ser assistidas dentro da nossa mansão. Mas quando eles estavam falando para André Luiz o que acontecia ali dentro, chega uma senhora desesperada, chamando por Silas, pedindo socorro urgente para a sua filha que estava aqui no seio da terra. E Silas, que conhecia aquela senhora por nome de Luísa, procurou se inteirar do fato e já disse para André, não temos tempo, vamos para a terra rapidamente, uma vez que o pedido da dona Luísa procede. Ela estava pedindo a favor da sua filha, chamada Marina, que estava pretendendo se matar exatamente naquele momento, alguns minutos depois da meia-noite. E eles vêm rapidamente, chegam naquela casa muito pobre e começam a verificar o que estava acontecendo. Marina já tinha tramado tudo. Tinha preparado um copo de veneno, estava se despedindo da sua filha, de 3 anos de idade, num alto grau de excepcionalidade, pedindo desculpas a ela, dizendo que ela não tinha mais estrutura para levar adiante a sua vida, uma vez que estava entre o carinho que deveria devotar à sua filha com 3 anos e o marido que estava internado num leprosário. E ela, costureira, tinha que trabalhar dia e noite para atender a demanda daquela casa. E, portanto, achava por bem evadir-se rapidamente da vida, deixando o seu marido e a sua filha entregue à mercê de alguém que pudesse, talvez, cuidar melhor do que ela. Nisto, Silas se aproxima, envolve aquela criatura numa vibração muito grande, propriedade das grandes almas, e lhe disse ao ouvido da alma que ela devesse, pelo menos, fazer uma prece, já que ela pensava em se matar. E ela lembrou-se dos momentos em que a sua mãe a ensinava a orar nos tempos idos da sua infância. E aí ela ora a Deus, pede a Deus misericórdia, perdão pela sua desistência da vida e proteção para a sua filha, para o seu marido, mas realmente não encontrava outra saída. Mas naquele momento, o mentor amigo envolvendo aquela criatura fez com que ela tivesse um gesto inusitado e foi o suficiente para bater no copo de veneno, jogando-o de encontro ao chão. E nisto ela acordou psiquicamente para uma outra realidade, entendendo que a sua prece teria tido uma conotação feliz, que alguém estaria ali, por certo, lhe dando o respaldo. E foi quando ela caiu na cama, em pranto. Silas aproveitou o momento, fez com que ela dormisse, e num desdobramento, saindo do corpo, fez com que ela voltasse ao plano, no desdobramento, para um plano além do corpo físico, e foi quando ela pôde perceber ali a presença da mãe e dos espíritos amigos. E naquele momento, então, ela disse: mãe, você aqui? Lógico, minha filha, nunca estive distante de você. Portanto, você devia repensar a sua vida, porque nós estamos apenas começando uma jornada de redenção espiritual. Você, quando eu me desencarnei, ficou incumbida de cuidar da sua irmã menor. E quando ela já estava noiva de Jorge, você entrou entre os dois e traiu a sua irmã, roubando-lhe o Jorge, que era o seu noivo. E Zilda, a sua irmã, não suportando aquela dor, optou pelo desastre do suicídio. E de tal forma que você veio a se consorciar com Jorge, vivendo plenamente com ele, e nós achamos por bem permitir que a sua irmã, altamente comprometida pelo suicídio, renascesse dentro do lar de vocês. E ela volta agora como filha, aquela irmã que você não respeitou
e não soube tratar no compromisso que você tinha assumido comigo. Agora ela volta como filha, para que você possa lhe dar o respaldo, para que ela se reorganize perispiriticamente e você sane a sua consciência diante dessa atitude infeliz. Portanto, minha filha, volte rapidamente, assuma novamente a sua vida, continue trabalhando para que você não tenha a sua existência agravada, uma vez que tudo fizemos para que você pudesse ressarcir os seus débitos. É necessário ter fé, minha filha, porque a fé é a grande alavanca que nos faz ter força para vencermos as intempéries e buscar dar um grande espetáculo no trampolim da vida. Então volte, encha-se de fé, confie no Pai, em nós, que nunca abandonamos você, e dê continuidade à sua vida. Nós não sabemos a sequência da história, mas provavelmente ela, tendo essa consciência, acordou no outro dia pela manhã, tendo um sonho muito claro que lhe deu a responsabilidade pela vida e pelo compromisso assumido, desincumbindo-se para o seu próprio bem. Agora, a fé realmente é fundamental para nós vencermos essas dificuldades. E nós encontramos no livro Boa Nova, na página 184, um livro escrito por Humberto de Campos, uma mensagem muito linda, quando os discípulos de Jesus estavam discutindo sobre o valor da fé. E então, Levi disse para os circunstantes: a fé é propriedade de quem tem conhecimento, porque a pessoa ignorante não pode perceber os desígnios de Deus. Essa verdade proposta pelo Pai Criador. Mas nisto, um outro interlocutor disse: mas eu acho que para ter fé basta ter vontade. Se nós tivermos vontade e trabalharmos, Deus tem confiança em nós. E nós podemos, a partir daí, retratar esse trabalho em forma de uma fé. Mas Tomé, que estava ouvindo aquela conversa, disse para os companheiros: mas então quer dizer que para ter fé, basta só desejar? E aqueles que não querem ter fé, não terão? E ficou aquela conversa no ar, sem uma resposta concludente. Mas Jesus, que estava do lado, assim, alienado daquela problemática dos discípulos, foi chamado a dar o seu parecer. E perguntaram para ele o que eles deveriam fazer para deter definitivamente a fé, para que ela ficasse sempre no coração daquelas criaturas e que nunca mais se afastasse dali. E Jesus então disse que a pessoa que tem fé, primeiro ela trabalha e aceita os desígnios de Deus, é fiel à proposta divina. Deus sempre traz às vezes a doença, mas traz a saúde, traz a pobreza, às vezes traz a riqueza, às vezes a tira, mas sempre com vistas a trazer o ensinamento para os seus filhos. E nisto, então, Pedro perguntou: mas Senhor, como entendemos os desígnios de Deus se a gente vê muitas pessoas preguiçosas que dizem que isso é uma fatalidade, é porque Deus assim quis? E outros criminosos que perpetram o crime e entendem que Deus permitiu, então está tudo certo. Como entendemos, então, os desígnios de Deus? Aí Jesus disse assim: Pedro, os desígnios de Deus são retratados na sua lei, na linguagem explícita das grandes almas, e sempre nos atos voltados para o bem. Isto é a vontade de Deus. Mas logo em seguida, um perguntou: mas Senhor, eu não concordo muito, eu acho que a fé só pode ser propriedade das pessoas que entendem. As pessoas ignorantes, que têm uma vida não recomendável, elas não podem ter fé. Aliás, a atitude infeliz já retrata que não tem fé.
Aí Jesus disse assim: olha, entenda que o juízo pertence ao Pai. Nem sempre realmente uma pessoa de uma vida indigna e ignorante tem fé. Mas a pessoa que tem fé, ela está mais próxima da aceitação dos desígnios de Deus. Ela está mais próxima dos grandes sentimentos. Mas uma coisa eu posso lhe assegurar, também, a fé pode estar no coração de pessoas que têm o peito dilacerado. E muitas das vezes pessoas marginalizadas pela sociedade. Retratando muitas das vezes uma profunda ignorância. Encerraram o assunto. Não entenderam muito bem. Tomé saiu de lá, no seu espírito prático, achando que Jesus não tinha convencido os interlocutores. Mas dias depois Jesus foi preso. Foi para a crucificação. E Tomé se vestiu disfarçadamente, de uma roupa que não o mostrasse como discípulo, e seguiu os passos de Jesus. E pôde perceber que o Cristo, com aquelas mãos que tantas pessoas tinham curado, estava sustentando aquela cruz. E que a sua face estava manchada por um suor empastado de sangue pela coroa lhe colocada na cabeça. E naquele momento ele pensou: que Deus é esse? Que Pai é esse? Se existiu uma criatura fiel ao Pai, foi Jesus. E como Deus teria permitido que ele fosse colocado numa situação como esta? E naquele momento da crucificação, que ele chega bem perto de Jesus, vê os dois ladrões ao lado. Mas veja, como um ladrão foi solto, uma criatura nociva, perniciosa à sociedade, para que ele, o fiel do Senhor, viesse a ser crucificado. Como Deus poderia ter permitido isso? E de repente ele procura olhar ao lado e vê que não tinha nenhuma pessoa que Jesus tinha assistido. Os cegos que ele havia curado, os leprosos, cujas chagas tinham sido extintas pela mão do Cristo, os paralíticos que passaram a andar, não estavam presentes. Aquelas pessoas que ovacionaram Jesus na entrada de Jerusalém, dias antes, onde estavam essas pessoas? E procurou os amigos. Só tinha João que estava presente. E os demais discípulos, que sempre privaram com Cristo, não estavam presentes. Aquelas mulheres, todas as mulheres assistidas por Jesus, poucas estavam presentes. E ele ficou questionando: como Deus pode permitir tanta ingratidão? Quando se existiu uma criatura fiel a ele, foi Jesus. Aí ele olha, Jesus procurou vislumbrar ao longe essas criaturas e não as encontrou. E se volta para o lado, e tinha um ladrão, Dimas, que ainda disse assim: Senhor, quando o Senhor estiver no paraíso, lembre de mim. E Jesus disse para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Aí Tomé lembrou, porque sentiu que aquela criatura teve fé no Cristo, e era um réprobo, uma criatura marginalizada pela sociedade, uma criatura a ponto de ser presa, uma criatura totalmente abjeta, estava ali devotando uma fé fiel ao Cristo. E muitas pessoas questionam como Jesus poderia colocar aquele homem no paraíso se ele era um ladrão, crucificado, condenado, marginalizado pela sociedade. Os evangelhos estão equivocados. Jesus não poderia tê-lo no paraíso naquele dia? Parênteses, vamos analisar. Se aquela pessoa desencarnasse, como realmente desencarnou, e no mesmo momento Jesus permitisse que ele fosse reencarnado, colocado de novo no ventre materno, existe um lugar melhor do que o ventre da nossa mãe? Onde a criatura tem todo o carinho, toda a assistência, todo tipo de envolvimento salutar?
É um verdadeiro paraíso. Talvez Jesus tivesse tido essa conotação, reencarná-lo logo para ele recomeçar a sua vida, uma vez que ele se arrependeu dos seus feitos, a ponto de dizer: Senhor, tenha piedade de mim, onde o Senhor estiver, lembre-se de mim. E certamente Jesus lembrou-se, porque disse: hoje mesmo você vai estar no meu paraíso. Provavelmente reencarnado, recomeçando uma nova vida. Mas Tomé partiu daquele ambiente. Jesus foi tomado por Caifás, foi crucificado por Caifás, Anás e todos aqueles sacerdotes. Depois veio José de Arimateia, tomou o seu corpo, o sepultou, e ele desceu e ficou meditando sobre tudo aquilo que ele havia presenciado e questionando sobre a fé, lembrando daqueles momentos deliciosos que eles conviveram com Jesus. E foi quando ele sentiu a presença do Cristo ali tocar no ombro e dizendo baixinho ao seu ouvido: Tomé, você se lembra, Tomé, quando eu lhe disse que a fé muitas das vezes viria no coração de criaturas que sofrem e marginalizadas pela sociedade? Tomé, onde estavam os doutores da lei? Onde estavam as pessoas que eu assisti? Onde estavam os meus discípulos? Estava ali um ladrão que hipotecou solidariedade à minha proposta, tendo fé em mim? Então, Tomé, lembre-se, a fé também é propriedade de criaturas que têm o peito dilacerado, não é só propriedade dos intelectuais, dos entendidos. E a gente percebe que se a pessoa tivesse fé, ela teria uma conotação muito mais equilibrada, muito mais feliz. Mas falta para as criaturas a fé. E para surpresa nossa, falta a fé para pessoas eruditas. Criaturas que são representantes de casas religiosas, pessoas que se dizem entendidas das filosofias transcendentes, que no momento do testemunho claudicam, não sustentam ali a fé, demonstrando realmente que sabe do que está acontecendo, principalmente em se tratando da vontade divina, e se permite atitudes infelizes, que às vezes até nos surpreendemos mediante os fatos acontecidos. Nós temos uma história retratada no Contos dessa e de Outra Vida, de Humberto de Campos, na página 129, quando uma criatura detentora de uma grande fé foi analisada pelo mundo espiritual. Porque quando uma pessoa tem muita fé, ela é olhada diferentemente pelas pessoas. Ela, de uma certa forma, é mais reconhecida, ela é mais seguida, ela é mais ouvida. E este homem que tinha muita fé, casado, tinha sua família, vivia muito bem, frequentava uma casa religiosa, falava dos conceitos crísticos, dava conselhos maravilhosos, e a sua palavra tinha uma força muito grande, a ponto de mexer com o mundo espiritual. E de lá veio uma ordem para analisar a vida daquela criatura, para verificar se realmente ela estava detendo aquela fé, tão comentada pelos circunstantes. E o plano espiritual permitiu que ele fosse visitado por uma entidade, que iria acompanhá-lo durante algum tempo. E essa entidade do mundo espiritual superior permitiu que ele fosse envolvido numa calúnia. E quando ele viu o seu nome denegrido, mediante colocações mentirosas, absurdas, caindo do pedestal, porque ele era muito bem conceituado e de repente se viu numa situação muito embaraçosa, ao invés de ficar revoltado, ele usou os seguintes dizeres: meu nome pertence a Deus. Do jeito que ele foi conspurcado, Deus haverá de torná-lo ainda reverenciado pelas criaturas. Aí aquele espírito percebeu que ele estava realmente testemunhando a fé na aceitação daquele acontecimento. Permitiu que ele fosse perseguido pelos circunstantes. E mediante a perseguição,
ferrenha, dura, ele agiu com perdão. Não quis revidar, não quis se vingar, e disse que o bem é obra do Senhor. Então ele deveria abraçar o bem e não o mal, não fazendo nada para os seus perseguidores. E o mentor volta novamente a examinar a sua fé. Permitiu que ele fosse incompreendido no lar. Quantas vezes as pessoas são incompreendidas no lar? Principalmente quando abraçam uma causa religiosa e os familiares não são muito afeitos a este tipo de conotação, de comportamento. E essas criaturas são incompreendidas, criticadas, às vezes até são colocadas de lado. E quando ele foi incompreendido pelos familiares, ele disse que louvado seria o nome de Deus. Ele estava ali, mais uma vez, entendendo que Deus, nos seus desígnios, é sábio e que essa incompreensão haveria de encontrar o respaldo na sabedoria divina e um dia, talvez, ele pudesse ser entendido pelos circunstantes. Demonstrando ali, mais uma vez, a sua fé. E o benfeitor volta novamente à baila e permite que ele fosse envolvido por uma doença muito grave. E ao se ver envolvido pela doença, ele disse que o seu corpo era dádiva divina. Se Deus lhe deu o corpo, Deus haveria de tratar daquele corpo como bem lhe aprouvesse. Aceitou a doença, esperou o tempo aprazado, se recuperou e continuou a sua vida demonstrando a sua fé. Aí o mentor amigo que estava visitando aquela criatura se comunicou com o alto e disse assim: olha, realmente o homem tem muita fé. Mas eu vou usar de último recurso para ver se realmente ele tem muita fé. Permitiu que um dos seus filhos desencarnasse. E diante da desencarnação do filho, que talvez seja uma das maiores dores que nós podemos experimentar aqui no seio da terra, ele aceitou tranquilamente como a vontade do Pai. Se Deus permitiu que ele reencarnasse, haveria por bem determinar a hora aprazada para sua volta para o plano espiritual, aceitando com tranquilidade aquele momento extremo que era a volta do seu filho para o plano transcendente. E aí então aquele mentor faz uma colocação, redigiu ali a sua experiência e disse que realmente aquela criatura estava aprovada. Tinha uma fé inconcursa, inabalável, passível de qualquer análise. O mundo espiritual se reuniu para dar o veredito final, comprovar ali aquela experiência, mas houve por bem fazer uma outra tentativa para encerrar ali a experiência. E permitiu que aquele homem detivesse em suas mãos uma grande fortuna por um negócio fácil que veio por conta da ajuda daqueles mentores espirituais. E aquela criatura se vê envolvida por uma grande fortuna. E passou a orar, bendizer o Criador, bendizer a vida, dizer que tudo era obra divina. E de tal forma que ele era uma criatura muito feliz. E aí veio a hora do testemunho. Surgiu à sua frente um homem com 4 crianças, em extrema penúria, e pediu uma ajuda para aquele homem. E para a surpresa do espírito amigo que estava fazendo ali a análise, ele disse assim: não posso lhe emprestar nada, custou-me muito adquirir esta fortuna. Veja como nós somos testados na fé. Todo momento nós somos testados para verificar se nós temos fé. Quantas vezes Deus nos chama à reflexão? Porque nós temos que ser testados. Se uma criança vai a uma escola, ela tem que fazer uma prova para dizer que passou de ano. E tem que tirar média 7. Senão não passa. Assim nós vamos ser testados em tudo que diz respeito às prioridades da alma, até na nossa fé. Então, quando nós temos em nossas mãos alguns pertences materiais, nós precisamos ter muito cuidado, porque aquilo é um instrumento divino para testarmos a nossa fé.
Se alguém chegar a nos pedir alguma coisa, temos que pensar muito bem antes de negar aquilo que está sendo pedido para nós. Agora, se nós não nos permitirmos a esta fé firme, resolvendo a nossa problemática, por certo nós vamos cair tantas vezes, comprometendo mais e mais a nossa vida. Tanto é que o Cristo, sempre atento a estas mazelas da alma, a essas inferioridades humanas, essas limitações de nós outros que estamos aqui, sempre está procurando atender os seus irmãos menores. E tanto é que ele diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Sabendo que num determinado momento, cada criatura vai encontrar a bem-aventurança. Se não encontra pelo amor, encontra pela dor. E essa bem-aventurança significa um bom empreendimento. O que é a bem-aventurança? Um bom empreendimento. A pessoa conseguiu se dignificar, agir com apreço, mediante uma atitude consentânea com a proposta divina. E por isso, esta redenção vai acontecer. Como também vai surgir por conta disso a felicidade. Como disse o Emmanuel, a felicidade está no dever cumprido. Cumprindo o dever, nós estamos nos aparatando para sermos definitivamente felizes. E, ao mesmo tempo, nutrindo dentro de nós a paz de consciência. Que não existe nada melhor na trajetória do espírito do que a paz de consciência. Uma vez que, se não existe a paz, existe comprometimento. Se existe comprometimento, existe reparação. E, por consequência, o sofrimento. Agora, o que significa os que choram? Todos nós. Nós estamos chorando. Todos nós choramos. Nós lamentamos, nós reclamamos, nós blasfemamos. O que é isso, se não um choro? A retratação da nossa insatisfação. E esse choro vem em forma de dor física, de dor moral, de dor espiritual. Que precisamos ser atendidos. Sempre alguém atendendo o nosso clamor. O que significa, por que serão consolados? Significa exatamente o consolo que virá. Porque a pessoa, do momento que ela sabe o porquê da vida, já está sendo consolada. Quantas vezes a gente pergunta para a pessoa: por que você nasceu? Porque Deus quis. Pergunta inteligente e uma resposta extremamente ignorante. Absurda. Lógico que Deus quis, mas nós nascemos para um determinado fim. E aí vem outra resposta: porque o meu pai e minha mãe permitiram que eu aqui nascesse. Agora, se a pessoa passa a entender que nós viemos na Terra para crescermos, progredirmos espiritualmente, repararmos nossos erros, e portanto, muitas das vezes o sofrimento faz parte da nossa evolução, aquela pessoa já está tendo a consolação pelo entendimento. Um outro consolo: o auxílio dos espíritos. Os espíritos sempre estiveram ao nosso lado, jogando na nossa tela mental intuições, nos desdobrando, levando-nos, mediante o sono reparador, para o mundo espiritual, conversando conosco. É também um consolo. E tantas vezes os espíritos aproveitam esse momento para nos dizerem que nós devemos mudar a nossa trajetória, a nossa conotação, muitas das vezes infeliz, para uma atitude consentânea com a nossa proposta reencarnatória. Às vezes, vem em forma de reencarnação. Sabemos que se nós erramos muito, um dia teremos condição de voltar, reencarnar e reparar o erro. É um consolo também que a espiritualidade coloca para nós. A proposta de Jesus foi trazer o Consolador prometido, a doutrina espírita, que retrata exatamente esta experiência repetitiva, onde nenhuma criatura estará definitivamente condenada. Que ela terá uma nova oportunidade, será reencarnada, recomeçando a sua trajetória de redenção. O nosso espírito protetor, saber que nós temos um anjo guardião. Os nossos parentes vão para o lado de lá e continuam nos assistindo. A morte não existe. Só existe vida, vida do lado de cá e vida do lado de lá. E não rompemos o vínculo com essas criaturas. Se nos amam, irão nos amar. Se nos assistiam, continuarão a nos assistir. Saber que nós temos sempre alguém a quem nós podemos recorrer.
E essa criatura estará sempre ao nosso lado, como a nossa Luísa procurou atender a sua filha Marina, reencarnada em extrema penúria. Finalmente, quando nós procuramos entender também que nós somos envolvidos por espíritos encarnados que nos assistem na condição de amigos, de irmãos, de pais, de filhos. Nunca estamos sozinhos. Por mais que a criatura esteja no abismo, ela tem que cultivar o espírito da esperança, de que tem alguém a quem ela possa recorrer, bastando apenas refletir e buscar rapidamente essa pessoa para não cair numa situação mais embaraçosa. Quando o Cristo, percebendo a dificuldade das criaturas, o sofrimento, sabendo que ficaríamos aqui na Terra a nos ver com os nossos próprios feitos, que não foram tão recomendáveis, impondo para nós difíceis sofrimentos, Ele deixou uma promessa verdadeira, real, em quem nós podemos confiar eternamente. Vinde a mim, vós que vos achais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus sempre foi uma proposta de alívio para a nossa dor. Tanto é que Ele recomendou: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. A porta do céu está aberta. Por mais errada que seja a criatura, quando ela pede de sentimento real, essencial, ela é atendida. E o que nós poderíamos entender com o vinde a mim? Jesus pelo menos exigiu que nós fôssemos a Ele. Pelo menos isso. Às vezes a pessoa quer ser assistida sem nenhum trabalho. Não vai acontecer. Alguma coisa nós precisamos fazer. Ou pelo menos para um atendimento mais dilatado. E esse vinde a mim, a Jesus, está retratado principalmente pela prece. Quando nós oramos. Quando nós pleiteamos a nosso favor por conta da misericórdia do alto. Cumprindo os deveres e obrigação. Quando nós cumprimos nosso dever, nós estamos mais próximos de Jesus. Nós estamos facilitando essa assistência, nós estamos caminhando para Ele. Auxiliando o nosso próximo. André Luiz colocou isso com muita firmeza e propriedade. O merecimento espiritual está na ajuda aos outros. Para sermos mais ajudados, precisamos auxiliar os outros. Sairmos da nossa redoma e darmos assistência aos menos favorecidos. Assim estaríamos indo mais próximo de Jesus. Seguindo as prédicas evangélicas. Os ensinamentos do Cristo são os grandes responsáveis pela nossa felicidade. Todo distanciamento dos informes crísticos traz comprometimento para a nossa alma. Então deveríamos buscar o conhecimento do seu Evangelho, da sua doutrina, aplicar isso em nossas vidas. Certamente favorecia muitíssimo a nossa aproximação e assistência do Cristo. O que significa que vos achais cansados e oprimidos? Exatamente as pessoas que desconhecem a razão da vida. Pessoas que passam a trocar os pés pelas mãos, conotações infelizes, acham que essa vida é o fim, deva ser curtida, não medindo consequências, fazendo tudo e mais alguma coisa. Muitas das vezes mais se comprometendo do que se redimindo mediante os feitos de antes. Pessoas oprimidas que desconhecem a justiça. Portanto, agem de uma maneira extremamente irresponsável, irreverente. Que agem fazendo as coisas sem terem conhecimento de que ficarão responsáveis pelos seus feitos. E, portanto, agindo com injustiça, estão criando situações embaraçosas para serem justiçados mais tarde. Se tornam criaturas oprimidas por conta exatamente da atitude infeliz e do jugo que virá fatalmente por consequência. Os oprimidos que desconhecem a misericórdia divina, achando que Deus não vai dar uma nova colher de chá. E Deus não vai dar uma nova colher de chá. Deus vai dar N colheres de chá. Deus vai dar tantas oportunidades quantas necessárias forem para a pessoa se redimir. Meu pai não tem nenhum filho a perder.
nenhuma ovelha será desgarrada do meu redil. Portanto, todos nós, confiando em Deus, tendo certeza da sua misericórdia, estaremos tirando de nós essa opressão. E quando desconhecemos esse amor e a misericórdia, além da justiça divina, estamos, por consequência, nos oprimindo. Eu vos aliviarei. Olha o que Jesus disse. Eu não vou resolver seus problemas. Jesus não disse isso. Eu vou resolver os seus problemas. Ele disse, eu vou aliviar a criatura. Eu vos aliviarei. Porque cada um tem que resolver o seu problema. Uma vez feito qualquer ato infeliz, nós temos que refazer esse ato. Estar quites com a nossa consciência. Nós temos que nos redimir daquele feito infeliz. Aí vem o alívio. O que nós poderíamos dizer que seria o alívio prometido por Jesus? Assistência de encarnados. Que quando está em desespero, em aflição, procuramos amigos, eles nos ouvem, nos aconselham e muitas das vezes nos atendem nas nossas necessidades materiais. Em nome de Jesus. Vinde a mim, vós que vos achais cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Este é um alívio prometido por Jesus, através dos encarnados. Mas há também alívio através da assistência dos desencarnados. Os desencarnados estão sempre nos assistindo. André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos conta uma história muito interessante. Chegaram para ele, estava junto com Alexandre, um espírito amigo, chegaram para eles duas mulheres, Etelvina e Esther. E pelo campo vibratório daquelas duas mulheres, encarnadas em desdobramento, André Luiz diz que a Etelvina, era um espírito diferenciado, uma criatura de condição espiritual elevada. E Esther, uma criatura numa condição mais inferiorizada. E Etelvina, então, advogou a causa de Esther, dizendo a Alexandre, por favor, instrutor amigo, você pode ajudar a minha amiga, que por sinal é minha prima? Ela está na terra, viúva, com 3 filhos, e o seu marido foi assassinado. E agora ela está desempregada, os filhos passam fome, e ainda mais, tem um casal de tios que mora com ela. Então, se o senhor pudesse fazer alguma coisa, nós gostaríamos, porque a situação lá é muito difícil. E então Alexandre disse, não, tudo bem, vamos fazer uma visita para vocês. Voltem para lá, aguardem e nós vamos fazer uma visita. Chegaram lá, realmente estavam numa situação muito complicada. Eles estavam almoçando e durante o almoço havia uma algazarra por parte dos espíritos desencarnados infelizes que estavam habitando aquele ambiente. E naquele momento, então, André Luiz, Alexandre, perceberam que muitas das vezes o lar, quando está conturbado, na ausência da prece, de um espírito inferiorizado, como no caso Esther não estava muito bem aparatada, o seu lar estava muito conturbado. E então, Alexandre foi verificar o que estava acontecendo com Esther. E ela estava realmente numa situação muito difícil. E pediu em prece que o seu marido, Raul, que havia sido assassinado, viesse interceder a favor da família. Que afinal de contas, ele era pai, era um marido e deveria continuar assistindo aquela família. Aí então Alexandre e André foram verificar o que tinha acontecido com o nosso Raul. Na verdade, ele tinha matado o noivo da sua mulher. Colocou veneno na sua comida, matou o noivo e se casou com Esther. E depois, em todas as ligações que ele tinha com Esther, ele via a presença de Noé, que era o noivo assassinado. E ele começou a entrar numa conturbação espiritual muito grande. Já não experimentava mais alegria, já não tinha mais alento e pensou em se matar. Mas como ficariam aquelas crianças, 3 crianças, sabendo que o pai se suicidou? E aquela mulher? Então ele armou um esquema. Vinha vindo do trabalho, comprou um revólver, se atirou, simulando um assassinato e jogou ao mesmo tempo o revólver ao longe.
para todas as criaturas, foi assassinado. Esther sofreu muito. O amigo partiu para o mundo espiritual. O marido, agora um amigo no plano espiritual, e que, portanto, deveria assisti-la na sua extrema penúria. Mas Alexandre e André foram verificar que realmente ele estava numa situação muito complicada. Não vamos entrar em detalhes. E socorreu Raul, levou-o para uma casa de assistência, deram-lhe um devido trato, e depois lhe comunicou que à noite Esther, a sua esposa, viria estar com ele. Mas então André perguntou para Alexandre: mas como? Ela virá aqui e ela vai descobrir o que aconteceu, que Raul não foi assassinado, que ele se matou. Isso vai complicar a vida dessa irmã. Aí Alexandre disse: não, André, não se preocupe, nós não iremos contar para ela. Ela ainda vai continuar pensando que o seu marido foi assassinado, e ele será atendido e terá condição de passar essa informação para ela, de que ele irá ajudá-la e certamente vai fortalecê-la no seu compromisso dentro do lar. Então lá veio Esther à noite, assistida pelos espíritos amigos, em encontro com seu marido. Chegando lá, abraçou o seu marido, conversaram, e então ela disse: ainda bem que as minhas preces foram ouvidas, você agora vai me ajudar a partir de então. Raul não tinha nenhuma condição de ajudar, mesmo porque estava sendo tratado espiritualmente. Mas ali, Alexandre coloca a mão na sua cabeça e faz com que ele transmita aquela segurança para sua mulher. Não, Esther, fique tranquila, eu vou ajudá-la. Volte e tome conta das nossas crianças. Eu vou lhe arrumar um emprego, vai dar tudo certo. Não perca a esperança. E aí ela pergunta: mas Raul, quem tirou a sua vida? Como foi que você foi morto? Aí ele ficou numa situação muito embaraçosa, mas Alexandre lhe deu o respaldo, assistência. Disse: não, minha irmã, isso não me compete falar agora. Vamos ter perdão com a atitude infeliz de quem quer que seja. Volte e tome conta dos seus afazeres. E então ela volta. No outro dia de manhã acorda, alegre, feliz, porque teve um sonho tão vivo, encontrou o marido, que lhe prometeu respaldo, e diz para os seus tios e para as suas crianças: eu estive com o pai de vocês, com o meu marido, dizendo aos tios: essa noite eu fui visitá-lo e ele disse que vai nos assistir daqui para frente, tudo vai clarear, eu vou arrumar um emprego, nós vamos atender a nossa demanda e a paz vai voltar no nosso lar. Primeira pergunta que os tios fizeram: você perguntou para ele quem foi o seu assassino? Aí ela disse assim: eu perguntei. E ele respondeu? Eu disse: não. Ah, então não foi um sonho como tantos outros, eu não acredito nesse encontro, não aconteceu nada, e então, portanto, vamos continuar, não vai acontecer nada do que você está dizendo. E ela mal acabou de falar o que tinha acontecido, bate alguém à porta, ela vai atender, e essa criatura disse assim: você é costureira? Sim, eu sou costureira. Você quer trabalhar para mim? Lógico que eu quero. Você tem serviço para mim? Tenho, e bastante. Venha trabalhar comigo. E ela foi trabalhar, ganhar o seu dinheiro com a dignidade do trabalho e atender a demanda daquela casa. Veja como a espiritualidade assiste a nós outros que estamos aqui, mesmo em extrema dificuldade. E parcos, modestos de merecimentos. O plano espiritual sempre interfere, agindo a nosso favor no cumprimento da promessa do Cristo. Para finalizar, uma outra assistência. Essa assistência foi de encarnados e desencarnados, porque Teovina, ela estava encarnada. Levou a amiga para o plano espiritual e intercedeu a seu favor. Portanto, nós podemos ajudar as pessoas aqui, encarnadas, nós encarnados, indo para o plano espiritual e fazendo alguma coisa para beneficiar aquela pessoa, desde que nós tenhamos amor no coração e disposição de ânimo. Mas uma outra história muito interessante está em Ação e Reação, também de André Luiz, uma história fantástica, quando um espírito amigo pediu socorro para uma senhora que estava prestes a desencarnar.
chamada Poliana. Era uma velhinha, doente do coração, e tinha um filho de alta excepcionalidade. Então, o benfeitor amigo rapidamente atendeu o pedido do outro e vieram para a terra. Encontraram aquelas criaturas num lar muito pobre, num sítio aqui na terra. E naquele momento, então, o benfeitor amigo procurou um jeito de fazer com que ela tivesse uma assistência. Mas não tinha vizinhos, não tinha ninguém por perto, ninguém visitava aquelas criaturas, e de tal forma que o socorro não tinha maneira de vir por outro meio, senão por eles mesmos. Então o mentor amigo ficou pensando como poderia fazer. Então fez com que aquela mulher tivesse sede. E não tinha nem um recipiente para colocar uma água num copo, numa xícara. Então colocou o medicamento no pote daquela casa, naquele recipiente onde as casas mais simples acomodam a água para beberem. E então fez com que ela tivesse sede. E ela levantou devagarzinho, mal conseguindo suplantar as suas dificuldades físicas, e foi até o pote. Toma água e experimenta um certo alívio. O benfeitor magnetiza aquela criatura com o passe, leva ao sono, e depois a desdobra e leva para o mundo espiritual, colocando-a deitada numa relva. E depois, aqueles espíritos fizeram uma prece pedindo força do alto, que alguém viesse do mais alto para atender aquela criatura, porque ela não poderia desencarnar. Porque se ela desencarnasse, não teria ninguém para cuidar daquele espírito altamente comprometido na condição de filho, porque em outras vidas ele foi uma criatura que perpetrou uma série de erros, de agressões, de violências, e ele precisava ainda de um tempo para reparar os seus erros, e portanto aquela mulher tinha que continuar a viver. E no mundo maior, aquela prece foi atendida, vieram os espíritos, fizeram um passe, deram um atendimento para aquela irmã Poliana, ela pôde refazer as suas energias, refazer a sua doença cardíaca e volta para casa totalmente refeita para dar continuidade ao seu trabalho que ia acontecer a partir de então. Então nós não temos ideia de todo o trabalho que é feito no plano espiritual para que nós estejamos bem. Para isso nós precisamos ter fé, essa confiança em Deus, porque Deus jamais nos abandona. Nós devemos sempre confiar nessa proposta divina. Faça da tua parte, que da minha eu farei. E o Cristo disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Vinde a mim, vós que vos achais cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Muita paz.